Na verdade, a minha formação é marketing, nunca me vi, né? Quando eu era moleque, pensei em fazer veterinária, né? Eu gosto de cachorro, mas eu acho que já num âmbito profissional, eu sempre me conheço marqueteiro. E eu não sei se foi o quão natural e o quanto eu busquei, mas eu comecei a conhecer um pouco, xeretar um pouco o mercado de promo, né? O mercado de eventos, do live marketing, de todas essas ferramentas, e comecei a, dentro do que eu trabalhava, eu venho de uma formação de mercado automobilístico, e aí ali dentro foi a época do nascimento dos feirões, das grandes iniciativas de varejo, e aí eu comecei a participar disso e percebi que era o caminho. Acho que tem essa paixão para mim de entrega, de realização, para mim é muito legal. Para mim é algo que me contagia, é quase uma droga mesmo. Hoje eu enxergo a The Group, acho que com uma clareza muito grande dentro de um mercado onde a gente vê uma porrada de desafios, né? Uma leitura de uma possibilidade de tudo que a gente tem visto de renovação, de mudança. Nesses 20 anos aí de existência, acho que muitas vezes a gente precisou sentar e pensar um pouco, fazer uma autoanálise do que a gente era, né? O que a The Group era boa, o que a gente sempre foi bom, o que a gente tem para oferecer. Fundamentalmente o compromisso com a entrega, a vontade de fazer, entendendo o mercado, que é um mercado que não tem a gente é muito final da fila, né? Os prazos são os prazos mais curtos, dinâmicas são as mais críticas. A gente sempre trabalha com aquela característica do orçamento, é o final da história, por várias vezes com necessidades muito claras de resgatar coisas que não estavam dando muito certo em outras disciplinas. Acho que muita gente olha isso com um pouco de migalha ou de submundo, né? E eu sempre enxerguei e continuo cada vez mais enxergando que isso, na verdade, é o grande propósito, o grande diferencial, a possibilidade de realmente conseguir fazer algo relevante para uma empresa, para uma marca, com as possibilidades que o mercado entrega. Na verdade, um pouco de comodismo, talvez malandragem, eu não consigo entender que esse movimento seja um movimento, uma tendência de adequação de negócio, que para mim nasce numa necessidade do cliente em redução de verba, e à medida que ele reduz a verba, quando a gente pensa em redução, não é só verba, investimento, pessoas, recursos, e transfere na cadeia para a necessidade de se fazer coisas a mais do que a gente fazia. Transfere, eu acho, que papéis, sim. Eu acho que muitas vezes a gente tem um pouco de culpa ou mérito de ter absorvido isso, mas falando de coração, do nosso sentido, se eu vendo que eu sou parceiro, se eu sou comprometido com o resultado e eu percebo uma deficiência num briefing, numa situação, não vejo uma outra forma de que a gente não atenda a isso. Eu acho que parte desse DNA do nosso mercado de querer achar oportunidade trouxe essa possibilidade de pegar esse pacotinho e de tratar esse pacote. Então, quando a gente olha e fala assim, será que foi comodidade do cliente? A gente atendeu e não soube precificar em alguns momentos. Cada reunião que a gente participa, em cada situação, em cada cliente, a gente percebe isso, né? Menos recursos nessa preparação, nesse planejamento do lado do cliente e uma necessidade grande de a gente absorver isso. Tem uma coisa muito interessante que em algumas vezes a gente conversando com consultores, eles sabem que a gente funciona 24/7, né? Então é legal, é gratificante saber que os clientes reconhecem essa característica nossa, né, como uma agência realmente presente, parceira, viabilizadora. Talvez o grande foco onde a gente se vê hoje é colocar todo esse know-how, tudo isso que a gente tem nessa roda, nessa engrenagem maluca que a gente está vivendo hoje, que traz uma necessidade de inteligência maior do que trazia no passado, né, mais crítica, mais rápida, mais dinâmica, num ambiente digital hoje, né, com necessidades tecnológicas. Eu acho que isso a gente também faz naquela dinâmica do comprometimento. Lá na década de 90 participei de startup digital, né? Mas era
digital como meio, né, como uma plataforma de comunicação. E eu acho que, na verdade, quando a gente fala de uma onda de 4, 5 anos para cá, de um crescimento dessa necessidade, também tem um movimento de uma exigência de plataforma, de meio, de mídia social. Mas eu acho que de 2 anos para cá a gente vive de novo uma nova... acho que a gente está escrevendo história. E diferente de quando a gente olha uma revolução industrial, né, que me parece muito claro um começo e um fim, né, aquele momento registrado, a gente ainda não conseguiu. Eu acho que às vezes corro o risco de dizer que eu não sei se a gente está no começo, se a gente está no meio ou no fim de tudo isso que está acontecendo. Me deixa muitas vezes questionador sobre princípios de natureza humana, de personalidade, onde isso conecta ou onde não conecta, né? Tem relevância ou não tem relevância, é moda ou não é moda, né? Coisas que vêm e que se tornam parte da vida. Talvez, pelo menos para mim, eu acho que para a gente na agência tenta dizer, a gente entende e tenta colocar isso como parte do contexto. Que hoje é isso, que daqui 15 dias, um mês, um ano, é mais ou menos de uma forma. Eu acredito, na verdade, na The Group, formada um pouco sobre esses padrões, né, de comprometimento, Eu diria que ele, na visão, dependendo do lado que você olha, quando você olha do lado do cliente, de uma mesa de compra, de um departamento de compra, de um sourcing, né, de um processo de busca, eu acho que ele se qualificou um pouco mais, né, do que a gente via no passado, se estruturou, se preparou um pouco mais, trouxe para a gente desafios de conviver com questionamento que no passado não se convivia, né? A gente tinha isso trouxe para o mercado, acho que mais transparência, a possibilidade de alguns comparativos que mostram mais clareza para processos, né? Ao mesmo tempo traz também necessidades de competitividade que tendem às vezes a te colocar numa situação que o custo te aperta mais do que a vontade de querer fazer algo muito relevante, né? Então ter uma ideia realmente que é muito interessante e ela fica suprimida por uma necessidade de adequação de custo ou de uma concorrência, né? Acho que faz com que a gente também tenha pensamento estratégico de como conduzir isso. Acho que existe uma necessidade hoje de uma preparação de equipe melhor do que o que a gente tinha até olhando 20 anos atrás. Eu acho que a gente recebia as coisas um pouco mais redondas dos clientes, eles tinham um pouco mais de tempo e informações para construir um projeto, um briefing e chegar para a gente com uma demanda mais estruturada. Hoje a gente está entrando no problema, nem mais no briefing, né? Vem aqui, eu tenho um problema, não sei muito bem aonde atuar, preciso de uma ajuda tua. Então a gente também se tornou um pouco de departamento de marketing, de planejamento, de pesquisa de cliente, né? Antecipando e dividindo com o cliente coisas que no passado a gente não fazia. Eu acho que cada vez mais isso sim entra na conta. Como a gente disse, eu não sei se nasceu só da necessidade do cliente ou da nossa necessidade também em se provar mais comprometidos com isso. Eu acho que somos mais comprometidos com o resultado. Não é uma análise, para mim, desmerecendo as outras ferramentas, os nossos companheiros de comunicação, mas foi uma forma de a gente conseguir sobreviver num mercado com uma remuneração mais enxuta, uma dinâmica de concorrências mais de curto prazo. Então, um ambiente muito mais hostil, né, em que se pede soluções muito mais dinâmicas. Então, não me vejo mais inteligente do que outros segmentos, mas me vejo mais incomodado e mais desafiado todo dia. Não está no contrato dizer que você tem que estar comprometido com o resgate dessa moral, da motivação da empresa e de fazer e de participar, efetivamente está gerando o resultado. É fantástico, é fantástico. E não tem nada a ver com remuneração clara, né? Isso a gente
no fundo, não está sendo remunerado por isso. Talvez até tivéssemos, né? Mas eu acho que mostra a capacidade do setor em se mobilizar, em trazer alternativas.